Olá. A reforma trabalhista foi aprovada pelo Senado Federal em julho de 2017 e entrou em vigor em novembro do mesmo ano. Está completando, portanto, 1 ano e meio e foi feita com o objetivo de ampliar o mercado de trabalho no Brasil. Em vigor desde novembro de 2017, a reforma trabalhista trouxe várias mudanças, como nas regras que estabelecem as férias remuneradas e a jornada de trabalho. Os acordos coletivos passaram a prevalecer sobre a legislação. Com isso, o que for acertado entre empregado e empregador não é vetado pela lei, respeitados os direitos essenciais como férias e 13º salário. O pagamento da contribuição sindical, equivalente a 1 dia de trabalho, deixou de ser obrigatório. A jornada de trabalho, antes limitada a 8 horas diárias e 44 horas semanais, pode agora ser pactuada em 12 horas de trabalho e 36 de descanso, respeitadas as 220 horas mensais. As férias de 30 dias corridos por ano agora podem ser parceladas em até 3 vezes. As novas regras também criaram a possibilidade do trabalho intermitente, mas com direito a férias, FGTS, contribuição previdenciária e 13º salário proporcionais. Mas o salário não pode ser inferior ao mínimo, nem aos vencimentos de profissionais em mesma função na empresa. Grávidas e trabalhadoras que estejam amamentando só poderão trabalhar em locais com insalubridade de grau médio ou mínimo, mesmo assim, se for por vontade própria e desde que apresentem um laudo médico com autorização. Muita gente ainda tem dúvidas sobre como essas mudanças podem afetar as relações de trabalho. E para responder algumas perguntas de internautas sobre a reforma trabalhista, nós convidamos o consultor legislativo do Senado, Eduardo Modeler, que é especialista também em direito do trabalho. Olá, Eduardo. Olá. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Como funciona o banco de horas? O banco de horas é uma espécie de substituição do regime de horas extras. O trabalhador ele trabalha a mais alguns dias e em outros dias ele vai trabalhar a menos. Esse período é um período de compensação. Então você trabalha, por exemplo, 2 horas a mais num dia, de uma jornada de 8 horas, no outro dia você vai trabalhar 6. Se o banco de horas for definido em acordo coletivo de trabalho, essa compensação pode ser feita no período de até 1 ano. Se for num acordo individual, escrito, é de um período de até 6 meses. E um acordo que pode ser escrito ou tácito pode ser compensado dentro do mesmo mês. Você elide o pagamento das horas extras e substitui por horas de descanso, por assim dizer, de horas de trabalho a menos em outro dia. E tem um limite de horas nesse banco? Em princípio, elas não podem superar as 2 horas, o excedente de 2 horas por dia. Mas em algumas condições até podem. Ah, ótimo. Vamos então para a próxima pergunta. Quais são as novas regras para o início das férias? Antes, as férias só podiam ser fragmentadas em até dois períodos. Atualmente, elas podem ser, como foi dito anteriormente, até 3 períodos, sendo que um deles tem até no mínimo de 14 dias corridos, mas nenhum dos 3 períodos pode se iniciar nos 2 dias anteriores a um feriado ou ao descanso semanal remunerado. Certo. Vamos para mais uma pergunta. Quais são os direitos na rescisão trabalhista, Eduardo? Os direitos do trabalhador são o de receber o saldo salarial, receber as verbas rescisórias, que são basicamente saldo salarial, o saldo de férias e de 13º, se existir. Além disso, receber também a documentação necessária para levantamento do FGTS e do seguro-desemprego e receber a multa de 40% do FGTS, que é a multa rescisória. É possível ainda fazer aquele acordo, né, que muitas vezes a pessoa pede para fazer o acordo, para não pedir para sair da empresa, pede para fazer aquele acordo como se tivesse sido demitido? Isso nunca foi legal. Ele era feito, mas sempre foi uma atividade à margem da lei.
E não pode ser feito agora também. E as reformas, elas dificultaram, inclusive, fazer isso, inclusive no tocante aos prazos do seguro-desemprego. E tem a questão agora da Justiça do Trabalho, que agora ela pode sobrar para o trabalhador pagar as custas, né? Como é que ficou agora essa questão? Anteriormente à reforma, o trabalhador nunca, alguns poucos casos, mas era muito raro, ele nunca era responsável pela sucumbência. Agora, nesse caso, atualmente, ele é. Então, se ele ingressa com uma ação, com uma reclamação, e é considerado improcedente, ele vai ser responsável pelo pagamento das verbas de sucumbência e do honorário da parte contrária. Isso diminuiu o número de ações, Eduardo? Houve uma redução. Não foi tão grande quanto esperada, mas ela existe. Vamos para mais uma pergunta, então. O que é o horário de trabalho intermitente? Na verdade, é o contrato de trabalho intermitente. Ele é um tipo de contrato de trabalho em que a jornada, como o próprio nome diz, ela não é contínua. Ela é concedida conforme a necessidade do empregador. Então, o empregador, quando ele vai precisar do trabalhador, ele entra em contato com esse trabalhador e ele solicita, quero que você esteja aqui no dia tal, a hora tal, para cumprir a seguinte jornada. Ela é um tipo limitado de jornada de trabalho que é boa para alguns ramos de atividade que não têm uma atividade contínua, como, por exemplo, alimentação. Então, ou um buffet. Você chama a pessoa para que ela vai trabalhar naquele período e, quando tiver outro evento, você chama novamente. Ela não está continuamente na empresa e ela pode também manter um vínculo contratual com vários empregadores, cada um chamando em um período. Agora, isso, de certa forma, é bom para a empresa, né, Eduardo? Para o empregado não ficou tão bom assim. Isso fragilizou um pouco as relações de trabalho. Sim, podemos dizer que sim. Houve uma certa fragilização, mas ele também é um contrato de trabalho de aplicação meio limitada. Para empresas que têm necessidade de trabalho contínuo, da presença contínua do trabalhador todos os dias ou durante várias horas por dia, ele não é útil. Ele é útil em alguns tipos de contrato de trabalho. Então, ele não se generaliza, embora a situação do trabalhador seja um pouco mais precarizada, efetivamente. Ótimo. Mais uma pergunta. Quais são os direitos de quem não tem carteira assinada? Bom, o principal direito é o de ter a carteira assinada. O contrato de trabalho ele é um contrato realidade. Se você é um empregado, se você tem todas as características de empregado, ainda que você não seja registrado, na verdade você é um empregado. E quando você leva isso à justiça, isso vai ser reconhecido e você vai ter todos os direitos íncitos ao contrato de trabalho. Então, o principal deles é de ser reconhecido como empregador, mesmo que você não tenha carteira assinada. E se você leva isso à justiça e você preenche os requisitos de ser um trabalhador, você vai ter seu contrato reconhecido, em decorrência a todos os outros. E a carteira que o governo está propondo agora, a carteira verde e amarela, como é que o senhor avalia? Nós não sabemos exatamente como vai ser essa carteira verde e amarela. Alguns dizem que vai ser válida até uma determinada idade, ou para o primeiro emprego, ou só para os ingressantes novos do contrato de trabalho, entendeu? Ela pode ser boa ou não, depende de algumas questões, como, por exemplo, se vai haver direito à negociação coletiva ou não, ou se vai ser exclusivamente individual, se ela vai representar uma exclusão ampla dos direitos trabalhistas ou não. Nesse momento, a gente não tem um posicionamento claro. Não dá para saber se isso vai gerar mais empregos ou se vai excluir muita gente e incluir apenas um determinado segmento de trabalhadores? Ela poderia ser útil, por exemplo, para o primeiro emprego. Em situações na qual você tem um jovem ingressando no mercado de trabalho, ele vai ingressar, ele vai ter direitos menos estabelecidos e à medida que ele vai envelhecendo e vai passando para outros empregos, ele vai ingressando mais formalmente nas relações, na proteção trabalhista. Certo.
Vamos à próxima pergunta, que é: com quanto tempo de trabalho tem o direito ao seguro-desemprego? Essa é uma resposta longa, porque depende de quantas vezes você já pediu, solicitou o seguro-desemprego antes e em qual setor você trabalha. De maneira geral, se você está solicitando o seguro-desemprego pela primeira vez, você deve ter trabalhado pelo menos 12 meses nos 18 meses anteriores à sua demissão. Isso para a primeira solicitação. Na segunda solicitação, você deve ter trabalhado pelo menos 9 meses nos 12 meses anteriores à dispensa. Na terceira solicitação em diante, você deve ter trabalhado pelo menos 6 meses nos 9 meses anteriores à solicitação. Agora, se você for rural, um trabalhador rural, aí a regra é um pouco diferente. Você deve ter trabalhado pelo menos 15 meses com carteira assinada nos 2 anos anteriores, nos 24 meses anteriores à solicitação. Como é que o senhor avalia o seguro-desemprego, Eduardo? Ele é um programa importantíssimo. Não existe nenhuma economia de determinado grau de complexidade ou de nível de renda que não tenha um seguro-desemprego. Entende? O seguro-desemprego brasileiro, até pelos padrões internacionais, ele é relativamente modesto, porque o custo de manutenção de um programa desse é muito elevado. Mas que ele é um programa de grande importância social, isso não há dúvida. Agora, a gente ainda vê muitas fraudes aí no seguro-desemprego, né? De que forma que ele ainda pode melhorar? As mudanças que foram introduzidas, elas foram introduzidas justamente para reduzir a possibilidade de fraude. Entendeu? A melhor, em última análise, forma de combater as fraudes seria uma mudança de cultura através da fiscalização permanente e da conscientização das pessoas de que o seguro-desemprego é um programa para determinados momentos, ele não é um sucedâneo de salário. Sim, e isso, o senhor mencionou que isso pode melhorar agora com essas mudanças, né? O que mudou que pode melhorar, minimizar esse tipo de fraude? Ele coloca essas exigências de prazo, elas são mais amplas, mais demandantes do que as que existiam anteriormente. Então, dificulta. O que eles faziam anteriormente era você trabalhava um período, simulava uma demissão, voltava simuladamente a trabalhar na mesma empresa, depois simulava a demissão de novo. Essas mudanças de prazo tornam isso mais difícil de inserir dentro da própria rotina do trabalhador e da empresa. Certo. Vamos ver mais uma pergunta? Vamos. O que é insalubridade? O trabalho insalubre, as condições insalubres de trabalho, são aquelas que são realizadas em condições que prejudicam, que são nocivas à saúde do trabalhador, ou mais precisamente, que podem ser nocivas cumulativamente à saúde do trabalhador. São condições como ruído, exposição a produtos químicos, exposição ao calor e ao frio intenso. São condições que, ao longo do tempo, elas tendem a provocar um dano à saúde, um dano que tende a ser cumulativo e que tende a se expressar em doenças do trabalho ou em lesões relacionadas ao trabalho. Agora, é uma questão que não é pacífica ainda, né? Muitos trabalhadores recorrem aí para ter direito ao ganho da insalubridade e não conseguem. As hipóteses de insalubridade, elas estão arroladas de forma bastante extensa nas normas regulamentadoras do trabalho que são emitidas pelo governo federal, pelo Poder Executivo. O que ocorre é que, muitas vezes, elas são difíceis de discernir na prática e exige a ação de um engenheiro de trabalho ou de um médico de trabalho que possa conferir que efetivamente existe, ou muitas vezes ela é negada pelo empregador. E aí, nesse caso, também você exige uma apuração para verificar que existe a insalubridade. Tá ótimo. Quem tem direito a receber o PIS/PASEP? O abono do PIS/PASEP é um programa social, ele é financiado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o mesmo financiador de seguro-desemprego, e quem tem direito a ele são os trabalhadores que, cumulativamente, estejam registrados no PIS/PASEP há 5 anos, pelo menos 5 anos, ou seja, que tenham tido a carteira assinada pela primeira vez há pelo menos 5 anos, recebam, na média, até 2 salários mínimos no ano anterior ao pagamento, 2 salários mínimos mensais no ano anterior ao pagamento
do abono e que tenham tido pelo menos 30 dias de carteira assinada nesse ano anterior. Agora, o governo parece que está querendo acabar com o PIS/PASEP, né? O que o senhor acha disso? Ele pretende restringir a concessão, baixar para quem recebe até um salário mínimo. Eu acho que o impacto econômico vai ser menor, talvez, do que esperado, porque, em termos gerais, comparativamente poucas pessoas que recebem 2 salários mínimos, existem poucas pessoas no grupo entre 1 e 2 salários mínimos, mas existe muita gente que recebe até 1 salário mínimo, que recebe 1 salário mínimo. Então, o impacto financeiro vai ser menor, talvez, do que esperado. O impacto social é difícil, assim, imaginar. Sim. Vamos lá, a próxima pergunta. A reforma trabalhista vai gerar ou está gerando empregos? Até agora, não. A geração de empregos, desde a criação da reforma trabalhista, tem sido decepcionante. Agora, a experiência internacional indica que só uma reforma trabalhista não gera empregos. Você tem vários lugares onde foram feitas reformas, mais ou menos extensas, e você não tem automaticamente a criação de empregos. A reforma trabalhista ela pode ajudar quando as outras condições também geram empregos. Ajudam a gerar empregos. Então, ela ajuda como uma força favorável, mas não como uma força determinante. E como é que fica nessa situação de desemprego crescente, como é que fica a situação do trabalhador? Esperamos que melhore e que as condições gerais da economia melhorem e que isso gere um crescimento do emprego em geral. Certo. Próxima pergunta, como declarar o seguro-desemprego no imposto de renda? O seguro-desemprego, em princípio, ele é uma renda isenta. Ele não precisa, ele não vai incidir o imposto de renda sobre ele. Mas, se o total de rendas isentas que o trabalhador recebeu no ano base superar R$40 mil, ele deve ser declarado. Ele continua isento, mas ele deve ser declarado. Tem um campo específico no programa de declaração, tem um campo específico para a declaração de rendas não tributáveis. Tem um campo específico para o seguro-desemprego. Ok. Vamos lá para a próxima. E como declarar, Eduardo, o FGTS no imposto de renda? O FGTS, como o imposto de renda, também é uma renda isenta, ele não é tributável. Mas se a soma das rendas isentas, que inclui outras como rendimentos de poupança e tudo, do trabalhador superarem R$40 mil, ele deve ser declarado. Também tem um campo específico para FGTS e para a multa no programa do imposto de renda. Vamos lá, mais uma pergunta. Quais são os direitos do trabalhador demitido? Fundamentalmente, o trabalhador demitido ele tem direito a receber as verbas rescisórias. As verbas rescisórias é o total de verbas trabalhistas, total de rendas trabalhistas que ele tinha a receber no momento da extinção do contrato de trabalho. Ela varia conforme o trabalhador, mas de maneira geral eles são o saldo salarial, o dia de trabalho que ele ainda não recebeu, o saldo de férias e de 13º salário, mais a multa de 40% do FGTS, dos recolhimentos do FGTS, que é a multa base, mais os documentos necessários para o levantamento do FGTS, se for o caso, se ele tiver direito, e do seguro-desemprego, que é a comunicação de dispensa. A Justiça do Trabalho tem sido eficiente na garantia desses direitos, Eduardo? De maneira geral, ela é eficiente. Em alguns casos, ela pode ser excessivamente lenta, mas isso é mais uma função do acúmulo de trabalho do que dos métodos de trabalho, por assim dizer. Mas, de maneira geral, ela é eficiente. No caso de uma empresa que fecha e não dá nenhum aviso prévio aos empregados e eles ficam sem essas verbas rescisórias, como fazer? É uma luta longa na Justiça, né? Sim, ela é uma luta longa na Justiça pelo pagamento daquelas verbas que são diretamente dependentes do empregador que fecha. Por exemplo, o saldo salarial, ou
o saldo de férias ou 13º. O levantamento do FGTS e o recebimento do seguro-desemprego, eles podem ser supridos ou pelo sindicato ou pela autoridade administrativa, que vão conceder esses documentos que vão permitir ao trabalhador fazer isso. Mas as outras, de fato, dependem da ação judicial. Qual é o seu conselho, então, para o empregado que foi demitido? É procurar o sindicato? O que é mais rápido? Procure o sindicato ou procure a autoridade do trabalho, da delegacia regional ou equivalente que seja mais próximo. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Senado Notícias Especial, Eduardo. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua participação e continue sintonizado aqui na TV Senado.